2. O segredo da intimidade. 1. Conhece-te a ti mesmo. Narciso busca o segredo do mundo, e é por isso que está decepcionado de se ver. Esse segredo divino é mais íntimo a ele do que ele mesmo. É a intimidade do ser puro. Desse ser não há imagem alguma. Ele não habita a fonte que se reflete no olhar de Narciso e torna a seu mistério tão logo esse olhar se aboliu. Só se mostra a um olhar puramente espiritual, para além de todas as imagens e de todos os espelhos. Tudo o que posso imaginar de mais nobre e de mais belo no mundo, tudo o que traz para mim a marca do valor e que posso amar, é aquilo que é minha intimidade mais profunda. E ao fugir, sob pretexto de que sou incapaz ou indigno dela, é de mim mesmo que fujo. As coisas mais superficiais e mais baixas que me atraem ou que me retêm são apenas um divertimento que me distancia de mim. Não propriamente porque não posso suportar o espetáculo do que sou, mas porque não tenho a coragem de exercer as forças de que disponho, nem de responder às exigências que encontro em mim. Não podemos descobrir que nosso ser reside nessa intimidade secreta, na qual ninguém penetra a não ser nós mesmos, sem recorrer à introspecção para conhecê-lo. Mas o eu é só uma possibilidade que se realiza. Ele nunca está acabado, não cessa de se fazer. É por isso que existem duas introspecções. Uma, que é a pior, mostra em mim todos aqueles estados momentâneos nos quais não cesso de me comprazer. A outra, que é a melhor, me faz atento a uma atividade que me pertence, a capacidades de desperto e que depende de mim pôr em prática, a valores que busco reconhecer, a fim de lhes dar corpo. Pois a consciência não é uma luz que ilumina, sem alterá-la, uma realidade pré-existente, mas uma atividade que se interroga sobre sua decisão e que mantém nas mãos seu próprio destino. Conhece-te a ti mesmo. Diz Sócrates, como se já aconselhasse Narciso. Porém, Sócrates sabia perfeitamente que quem se conhece não cessa de se aprofundar e de se ultrapassar. Se os antigos dizem, Conhece-te, e os cristãos, esquece-te. é que eles não falam do mesmo eu. E só é possível conhecer um com a condição de esquecer o outro. 2. A intimidade consigo e com outrem. A intimidade é o dentro que escapa a todos os olhares, mas é também o último fundo do real, para além do qual não se pode ir e que certamente só se atinge após ter atravessado todas as camadas superficiais, com as quais a vaidade, a facilidade ou o hábito o envolveram. A intimidade é o ponto em que as coisas se enraizam, o lugar de todas as origens e de todos os nascimentos, a fonte e o centro, a intenção e o sentido. A descoberta da intimidade é coisa difícil, e uma vez encontrada, é preciso ainda nela se estabelecer, mas é nela que encontramos o princípio da nossa força e a cura dos nossos males. É por ignorá-la que tantos homens buscam o divertimento ou acreditam poder reformar o mundo pelo lado de fora. Contudo, aquele que soube penetrar na intimidade não aceita mais ser expulso dela, e para ele todos os prestígios do divertimento e da ação exterior se acham abolidos. A intimidade é de fato
como geralmente se crê, o último reduto da solidão, mas basta que ela se descubra a nós para que a solidão cesse. Ela nos revela o mundo que está em nós, mas no qual todos os seres podem ser recebidos. No entanto, pode surgir a suspeita de que ainda estamos sós e de que este mundo não passa de uma ilha de sonho. Mas, se um outro ser entra conosco, de repente o sonho se realiza e essa ilha é o continente. Então se produz a mais aguda emoção que podemos sentir. Ela nos revela que nosso mundo mais secreto e que julgávamos tão frágil é um mundo comum a todos. O único que não é uma aparência, um absoluto presente em nós, aberto diante de nós, e no qual somos chamados a viver. A intimidade, portanto, é individual e universal ao mesmo tempo. A intimidade que acredito ter comigo mesmo só se descobre na intimidade da minha própria comunicação com um outro. E toda intimidade é recíproca. O próprio uso da palavra o confirma. Eu permaneceria separado de mim mesmo se não pudesse comunicar o que sou e, ao comunicá-lo, descobri-lo. Quem comunica sua intimidade não fala mais de si, mas de um universo espiritual que traz em si e que é o mesmo para todos. E não há acesso a esse universo sem uma espécie de tremor. As almas mais comuns não transpõem seu limiar. As mais baixas o evitam e buscam evitá-lo. É que o verdadeiro ser está ali e não noutra parte, mas elas sentem por ele apenas desprezo e ódio. 3. O segredo comum a todos. Há em nós uma essência secreta, na qual mal ousamos penetrar com o nosso olhar, e como se fosse ele próprio um olhar estranho, já começaria a difamá-la e a violá-la. Só que o milagre é que percebo de repente que meu segredo é também o seu, que ele é não um sonho sem realidade, mas essa realidade na qual o mundo é um sonho. Uma voz silenciosa, mas a única capaz de produzir um eco. Pois o ponto em que cada um se fecha em si mesmo é também o ponto em que ele se abre verdadeiramente a outrem. E o mistério do eu, quando se torna mais profundo e é sentido como verdadeiramente único, é inexprimível. Produz aquela espécie de excesso da solidão que a faz explodir, porque é a mesma para todos. E é somente então que tenho o direito de empregar estas palavras admiráveis. Abrir-me a você. Ou seja, abolir em mim todo o segredo, mas ao mesmo tempo acolher você e dar acesso a mim ao seu próprio segredo. Pois é somente de um outro ser que posso esperar a confirmação e a submissão a essa existência espiritual que, sem o testemunho dele, permaneceria para mim subjetiva e ilusória. Não que, como no caso de um objeto exterior, eu recorra à experiência dele, como se a minha pudesse ter me enganado. Não se trata mais aqui de um espetáculo dado a todos os seres e no qual todos os olhares se cruzam. Trata-se daquela realidade invisível, na qual eu acreditava às vezes encontrar o alimento da minha vida mais pessoal, mas que aparecia ainda como frágil e incerta, eu mal ousando tomar posse dela quando a via simplesmente como minha. Porém agora que um outro me revela dentro dele também a presença dessa realidade, ela adquire para mim uma espécie de luz milagrosa, passa a ter uma densidade e um relevo extraordinários, e obriga, de repente, o mundo visível
que antes me dava tanta segurança, a recuar e a se adelgaçar como um cenário. 4. A solidão aprofundada e rompida. Na cela da consciência de si, o si está encerrado como numa prisão. Ele sofre de não poder arrancar-se, nem livrar-se dele mesmo. Está sempre só. No entanto, ele é a capacidade de comunicar-se com tudo o que existe. É o que faz dele um espírito. Mas essa capacidade de comunicar-se, ele é o único a conhecê-la e o único a exercê-la. Pode-se dizer que ela rompe sua solidão e a aprofunda ao mesmo tempo. Nunca se deve por demasiada complacência na consciência de si. Ela fortalece em nós a inquietação e o desejo, converte o ser e a vida em objetos que o amor próprio quer possuir e aos quais pede que lhe tenham prazer. Mas isso não é descer até a raiz mesma do ser e da vida. Nesse interesse exclusivo que mostra por si mesmo, o eu pensa se erguer, no entanto, acaba por cair, pois faz toda a sua existência depender do objeto que ela conhece e do ser que ela ama. É preciso, pois, que ele saia de si para conhecer e para amar, isto é, para dar-se a si mesmo essa existência, que desde o início tinha a pretensão de possuir. Somente então ele descobre o segredo do conhecimento e o segredo do amor. A solidão pode, às vezes, ser para nós uma tentação e exigir muito artifício para mantê-la e defendê-la. Mas o sábio não busca nela senão uma espécie de exercício espiritual que deve provar seu valor e sua fecundidade daquelas relações com o exterior que de início ela pareceu abolir. Somente então aprendemos a viver como imaginávamos que era preciso viver quando estávamos sós. Se na solidão formamos a ideia de uma sociedade perfeita conosco mesmos, com o universo e com todos os seres, é o retorno ao mundo que, por uma espécie de paradoxo, ao interromper essa solidão, a realiza e a obriga a dar seu fruto. 5. O encontro com outro homem. Há uma emoção que é inseparável do encontro com todo homem que surge em nosso caminho, e é uma emoção cheia de ambiguidade, misto de temor e de esperança. O que se passa atrás desse rosto que se assemelha ao nosso e que vemos enquanto não vemos o nosso? Anuncia-nos ele a paz ou a guerra? Vem invadir o espaço onde agimos, reduzir os limites da nossa existência e nos expulsar para se estabelecer no domínio que ocupamos? Ou, ao contrário, vem ampliar nosso horizonte, estender nossa própria vida, aumentar nossas forças, apoiar nossos desejos, criar conosco aquela comunicação espiritual que nos tira da solidão, introduzindo no diálogo que mantemos com nós mesmos um interlocutor verdadeiro que não é mais o eco da nossa voz e que nos faz ouvir, enfim, uma revelação nova e inesperada? Essa emoção nós a sentimos sempre diante de outro homem, diante de quem acreditamos conhecer melhor e que mais amamos, diante de todo ser que não é nós, mas que é provido como nós de iniciativa, vigoroso e livre, capaz de pensar e de querer, e de quem sentimos que a menor atitude pode mudar a natureza dos nossos sentimentos e pensamentos, e nosso próprio destino. A história de nossas relações com ele é a história mesma dessa emoção
que ele não cessa de nos dar, das alternativas que ela enfrenta, das promessas que anuncia e que às vezes se cumprem, outras vezes não. Mas pode suceder que ela desapareça quase em seguida, que o temor e a esperança que nela se confundiam, aos poucos se apaguem. O ser que passou diante de nós voltou a ser um passante que para nós não conta mais do que as pedras da estrada. Devolvemo-lo vivo ao nada do qual nosso olhar o havia retirado por um instante. A ansiedade tão rica de possibilidades inseparáveis e contrárias que acompanhava nosso primeiro encontro, pela qual nos interrogávamos sobre uma aventura a recomeçar, expirou logo aos primeiros passos. Tremíamos então de ignorar se devíamos desejar aqui a presença ou a ausência, se o amor ou o ódio nasceria, se esse encontro produziria mais dádivas ou mais feridas. E pressentíamos já, nas ligações mais próximas, que todas essas coisas, em vez de excluírem, viriam em nossa direção ao mesmo tempo. 6. Reciprocidade. Não devemos nos surpreender com o fato de que o desejo mais profundo que governa a nossa conduta seja encontrar outros homens com os quais gostaríamos de viver, ou quando temos mais moderação e menos confiança, com os quais apenas suportaríamos viver, pois sentimos claramente que não há outro problema para o homem do que saber como ele poderá se entender com os outros homens. E todas as infelicidades da vida vêm da impossibilidade em que ele se encontra de chegar a isso. O mais leve sinal de uma separação entre mim e outro ser basta para suspender todos os meus movimentos interiores, não somente os que me dirigiam a ele, mas também aqueles pelos quais, na solidão, meu pensamento se entregava a seu próprio jogo. O menor sinal de comunhão, sem que haja necessidade de ser voluntária, nem mesmo consciente, basta para reanimá-los, para abrir diante deles a infinidade do espaço espiritual. Mas acontece muitas vezes que essa mesma presença de outros homens, que esperávamos fosse o campo de expansão da nossa liberdade e a fonte mais profunda da nossa alegria, que não apenas havíamos aceitado, mas desejado e amado, passe a nos comprimir e a nos entristecer, e que tenhamos dificuldade de tolerá-la. Não esqueçamos, porém, que quando começamos a manter com nós mesmos um diálogo comparável ao que mantemos com outrem, nem sempre conseguimos tolerar o que somos, pois há dentro de nós um ser repleto de exigências e diante do qual indivíduo nenhum, mesmo aquele que é nós, merece ser aceito. Mas o próprio da paciência é aprender a aceitar dentro e fora de nós todas as misérias do ser individual, e o próprio da caridade é aprender a levar auxílio a elas. É verdade, os homens, em sua maioria, são mais rudes em relação aos outros que em relação a si mesmos. E a marca da virtude parece inverter essa ordem natural. Mas não se deve esquecer que o eu que está em nós é também um outro diferente de nós, a quem não mostra por ele a menor doçura, nunca mostrará doçura por ninguém, e pior seria se a pudesse fingir. Certamente cometo um erro se me queixo do tratamento que os outros me fazem sofrer, pois ele é sempre um efeito e uma imagem do tratamento que lhes inflijo. Se me entristeço de não ser amado o bastante, é que eu mesmo não sinto bastante amor. É a capacidade do acolhimento em mim que faz que os outros me acolham.
e eles só me repelem, se no fundo de mim mesmo já os repeli. Ora, o homem é feito de tal forma que essa reciprocidade lhe escapa. Ele busca ser notado pelos que lhe são indiferentes e estimado pelos que despreza. Pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Não cesso de acusar os outros homens. Evito-os, fingindo desprezá-los e não querer mais conhecê-los. Entretanto, não posso passar sem eles. O desprezo que sinto por eles não é senão o sinal da necessidade que sinto de estimá-los. Sinal que medita o dever que tenho de dar-lhes amor bastante para fazê-los dignos da minha estima. 7. Conhecimento de si e de outrem. Ser é sempre mais que conhecer, pois o conhecimento é um espetáculo que nos oferecemos. Assim, não há nada mais desconhecido que o ser que somos. Nunca conseguimos separar nossa imagem dele. Num certo sentido, de todo homem posso dizer que ele sabe mais de mim que eu mesmo. Mas isso para ele não é uma vantagem, pois não é necessário saber exatamente o que se é para ser inteiramente quem se é. É natural que eu conheça os outros melhor que a mim mesmo, que estou muito ocupado em me fazer. E é por isso que há tanta vaidade, fingimento e perda de tempo nesse cuidado com que me considero, e que me retarda quando devo agir. Devo abandonar esse cuidado a outrem, que não tem responsabilidade direta pelo que serei, e que, ao contrário de mim mesmo, se interessa mais pelo meu ser realizado do que pelo ato que o realiza. Ele vê em mim apenas o homem manifestado, o que se distingue de todos os outros por seu caráter e por suas fraquezas, e não o homem que quero ser e que busca sempre ultrapassar sua natureza e curar suas imperfeições. Sinto indefinidamente em mim a presença de uma força que ainda não foi empregada, de uma esperança que ainda não foi frustrada. O outro só observa em mim o ser que posso mostrar, e eu só o ser que nunca mostrarei, inversamente do que ele faz. Tenho sempre os olhos fixos mais naquilo que não sou do que naquilo que sou, mais no meu ideal do que no meu estado, mais no termo dos meus desejos do que na distância que me separa dele. O mal-entendido que reina entre os homens provém sempre da perspectiva diferente segundo a qual cada um se olha e olha outrem, pois vemos em nós somente nossas possibilidades e no outro somente suas ações, e o crédito que nos damos não damos a ele. Uma afinidade começa a uni-los quando, ultrapassando ambos o que podem mostrar, eles se dão uma confiança mútua, que já é uma cooperação mútua. Mas o egoísmo produz uma cegueira, que no momento em que descubro em mim um ser que sente, que pensa e que age, só deixa aparecer nos outros objetos que devo descrever, ou instrumentos que posso utilizar. Assim, não devemos nos surpreender que quem conhece tudo dentro dele não conheça a si mesmo, ou que por razões de sentido contrário, cada um permaneça desconhecido ao mesmo tempo de si e dos outros. O mais difícil em nossas relações com os outros é o que talvez pareça ser o mais simples. É reconhecer essa existência própria, que os faz semelhantes a nós e, no entanto, diferentes de nós. Essa presença neles de uma individualidade única e insubstituível, de uma vocação que lhes pertence e que devemos ajudá-los a realizar,
em vez de nos mostrarmos invejosos, ou de querermos infleti-la para conformá-la à nossa. Para nós, essa é a primeira expressão da caridade, e talvez a última também. 8. O pintor e o retrato. Nosso olho, diz Platão, se percebe na pupila de outro olho. São os outros que me revelam a mim mesmo. Faço a prova do que penso e do que sinto a partir dos pensamentos e sentimentos que eles não cessam de me mostrar, e por assim dizer, de me propor. E seus atos me devolvem a imagem do que sou, ou porque repetem os meus, ou porque lhes respondem. Inversamente, compreender alguém é descobrir em nós todos os movimentos que observamos nele. É entregarmos-nos a eles por um momento, de tal modo que quando pensamos segui-los, é a nós mesmos que seguimos. E é assim que os antecipamos. Os seres não podem, de maneira alguma, se conhecer separadamente, mas somente por uma mútua comparação que manifesta entre eles as semelhanças e as diferenças. Essa comparação, na qual cada um se descobre e experimenta seus próprios poderes, não é sem perigo, pois ela nos leva, às vezes, a uma imitação em que nosso ser próprio, sob pretexto de enriquecer-se, abole-se num ser de empréstimo. Outras vezes é um descrédito, em que acreditamos nos elevar, rebaixando tudo o que nos falta. Mas todo encontro que fazemos, ao mesmo tempo pelas resistências que provoca, pelo esforço que exige, pela luz que faz nascer, por uma secreta concordância que de repente nos faz pressentir, nos mostra o quanto o conhecimento de si e o conhecimento de outrem se acham misturados. É o que se percebe bem no exemplo do pintor, que ao fazer seu próprio retrato, faz o retrato de um outro, e quando faz o retrato de um outro, faz também o retrato de si mesmo, pois ele só pode pintar o que ele não é, o que se distingue dele e o que se opõe a ele. Assim ele se obriga, quando pinta, a descobrir o rosto mesmo que os outros veem dele. Mas o retrato que ele faz de um outro é uma obra que vem dele e que mostra a todos os olhares o que ninguém veria de outro modo, e que é sua própria visão invisível do mundo. Conhecer-me é, ao mesmo tempo, fazer de mim um outro e confrontar-me com um outro. Conhecer você é penetrar em mim e descobrir-me em você. Descubro em você o espetáculo de um ato que só apreendo em mim no seu exercício puro. Assim, nunca busco no outro senão um reflexo de mim mesmo, cujos traços são às vezes inversos e complementares aos meus, alguns mais acentuados, outros mais atenuados. Mas eles só têm sentido se sinto em mim essa vida a qual eles dão uma forma. Todos os seres enviam uns aos outros sua própria imagem, ao mesmo tempo fiel e infiel, até na solidão. Há em cada um de nós vários personagens. Um personagem vaidoso, que se reduz ao espetáculo que procura dar, e que para outrem só tem um olhar de desprezo e de ciúme, um cheio de timidez e de ansiedade, embaraçado de atrair sobre si o olhar, mas isso porque sente dentro dele outro personagem ainda mais profundo e verdadeiro, que sempre parece lhe escapar, e que o personagem que ele mostra não cessa de trair. Só há verdadeiro encontro espiritual quando dois seres conseguem despertar um no outro esse personagem secreto no qual se reconhecem, mas ao mesmo tempo se ultrapassam e se unem. Ninguém busca em outrem, e talvez ninguém lhe perdoe, aquelas emoções muito familiares que o confirmam em seu próprio estado,
A comunicação com outro ser só pode se produzir mais acima, graças a um movimento pelo qual cada um, não pensando mais em si, mas somente no próximo, a fim de ajudá-lo a alcançar uma vida superior, recebe imediatamente dele essa mesma vida que quer lhe dar. Dirão que, como todos os símbolos, o da consciência é tanto mais solitário quanto mais alto for, mas só ele, que atrai todos os olhares, é capaz de reuni-los.